Dentre as penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro, que são punições aplicáveis ao condutor que pratica algum tipo de irregularidade no trânsito, nós temos a cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Em detalhe, eu não estou falando da permissão para dirigir, ou a PPD, ou a habilitação provisória, como algumas pessoas costumam chamar, em que a perda ela pode ocorrer em caso de cometimento de infração de natureza grave, gravíssima, ou na reincidência em infrações de natureza média nos 12 meses de validade da PPD. Eu estou falando da CNH definitiva, a Carteira Nacional de Habilitação, que pode ser cassada. As hipóteses de cassação constam lá no artigo 263 do CTB. E são três. A primeira delas, menos comum, quando o condutor for condenado por delito de trânsito. A segunda hipótese, quando o condutor estiver com seu direito de dirigir suspenso e ele for flagrado dirigindo. E aí a suspensão ela pode ocorrer por acúmulo de pontos, ou seja, o condutor vai cometendo infrações que alcançam um total de 20, 30 ou 40 pontos no prontuário no período de 12 meses, conforme o caso, ou cometer alguma infração que preveja a suspensão de forma específica. Digamos, condutor sob influência de álcool, recusa ao teste de alcoolemia, excesso de velocidade em mais de 50% além do permitido, disputar a corrida na via pública, sem capacete na moto, enfim. Vamos imaginar que o condutor teve o seu direito de dirigir suspenso. Durante aquele período de suspensão, ele não pode ser flagrado dirigindo, senão ele comete uma infração, está prevista lá no inciso 2 do artigo 162 do CTB, e a consequência vai ser justamente a cassação da sua CNH. Essa é a segunda hipótese. E a terceira é quando o condutor, no período de 12 meses, ele é reincidente no cometimento de algumas infrações, ou seja, ele comete pela segunda vez algumas infrações previstas expressamente nesse artigo 263 do CTB. Quais são os casos? Se o condutor for flagrado dirigindo veículo de categoria diferente, uma infração prevista no inciso 3 do artigo 162 do CTB, digamos, o cara tem categoria B de bola, foi flagrado conduzindo um caminhão, um ônibus, veja, categoria diferente. A reincidência gera cassação. Também pode gerar cassação no caso do proprietário do veículo que empresta o seu veículo para uma pessoa que não tem carteira, esteja com a habilitação vencida, categoria diferente, sem usar lentes corretoras, se ele tivesse com curso especializado vencido, enfim, ou não tiver curso especializado, são hipóteses em que o proprietário do veículo vai cometer a infração e a reincidência do cometimento dessa infração gera cassação. O mais comum é emprestar veículo a quem não tem habilitação. Então, a reincidência no cometimento dessa infração no período de 12 meses seria motivo também para cassação. Também é motivo para cassação a infração do artigo 65 do CTB, dirigir sob influência de álcool. O emprestar lá o veículo, né, do proprietário são as infrações dos artigos 163 e 164. Tá certo? A do 165, que é dirigir sob influência de álcool. A reincidência gera cassação também. Também gera cassação se o condutor for flagrado disputando corrida na via pública, o famoso racha, se estiver participando de competição esportiva, um evento organizado não autorizado, ou no caso de manobra perigosa, com deslizamento ou arrastamento de pneus. Respectivamente, artigos 173, 174 e 175 do CTB. Então, perceba, o cometimento de qualquer uma dessas infrações, em caso de reincidência, dentro do período de 12 meses, é motivo para instaurar o processo de cassação da CNH. Claro que isso não é automático, a pessoa tem direito à defesa, recursos, enfim, mas imaginando que as decisões foram desfavoráveis a essa pessoa no processo administrativo a ser instaurado pelo DETRAN, então vai ser aplicada a cassação da CNH. E essa cassação ela ocorre pelo período de 2 anos. Então, em 2 anos, ele não pode conduzir nada, tá bom? Até porque, se ele for flagrado conduzindo, dentro desses 2 anos, ele comete uma infração prevista lá no inciso 2 do artigo 162 do CTB, que é dirigir o veículo com a CNH cassada. A multa é de R$ 880,41. E vale lembrar que, como a cassação dura 2 anos, depois dos 2 anos, se ele for flagrado conduzindo, condutor, aí ele vai ser autuado também. Nesse caso, no mesmo artigo 162, só que no inciso 1, por dirigir veículo sem possuir habilitação, porque depois dos 2 anos de cassação, como se ele voltasse para uma condição de inabilitado, tá bom? E para ele voltar a dirigir, o que acontece? Como é que ele faz? O que ele precisa fazer? Olha, para voltar a dirigir, depois de cumprir os 2 anos lá de cassação, ele precisa fazer os exames necessários à habilitação. Então, essa previsão legal, ela vai constar lá nos artigos 35 e 36 da Resolução 789 de 2020 do CONTRAN, que trata do processo de habilitação. E a previsão é exatamente essa: fazer os exames necessários à habilitação, exames médicos, teóricos, práticos, enfim, na categoria de habilitação que ele tinha ou inferior. Ele pode voltar à categoria que ele tinha, né, antes de sofrer a cassação, a categoria original. Então, esse é o procedimento, tá bom? Então, perceba,
as 3 hipóteses de cassação, a consequência por ser flagrado dirigindo cassado e também procedimento para se reabilitar. E aí, sabia dessas informações? Ficou com dúvida? Concorda com algo, discorda de algo? Fica à vontade, vá deixando aí nos comentários. Você que nos acompanha aqui no canal, você já sabe, deixou sua dúvida, a gente tenta te ajudar de alguma forma, beleza? Agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui, um grande abraço, até a próxima.